Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí mais um pouco dos conteúdos da nossa aula. Então vamos observar aí na nossa aula 3, que traz como objeto de conhecimento clima e no detalhamento zonas climáticas da Terra e tipos de clima. Então prestem bastante atenção, a nossa aula começa agora e daqui a pouco a gente volta. E na nossa aula nós vamos falar sobre zonas climáticas. E é importante que desde o início vocês saibam que zonas climáticas ou zonas térmicas é um conceito diferente de clima, tá? Então, desde o início da nossa aula, vamos já diferenciar isso. Zonas climáticas e zonas térmicas têm a ver com latitude, né? Tem a ver com a posição em que o nosso planeta recebe a incidência solar, certo? E essas zonas a gente chama de climática ou térmica porque elas possuem, cada zona possui características, tá? Então vamos aí para o conceito de zonas climáticas. São áreas do planeta divididas conforme a incidência dos raios solares, né? E a distribuição de calor sobre a superfície terrestre. Então aqui é importante a gente destacar, a incidência dos raios solares. O que isso quer dizer? É a maneira como esses raios solares são recebidos em determinado lugar do planeta Terra, tá? A delimitação se dá por meio dos principais paralelos em que o planeta se divide. E aqui é que eu falei para vocês da latitude, tá? E ocorre de forma semelhante no hemisfério norte e no hemisfério sul. Na nossa próxima cartela, vocês têm uma imagem aí onde eu consigo demonstrar mais para vocês essa divisão que é feita para que a gente consiga entender melhor esse conceito das zonas climáticas, tá? Então nós temos aqui, bem ao centro do planeta Terra, a linha do Equador, certo? E vocês percebem que essa linha, essas áreas que estão próximas à linha do Equador, elas estão pintadas aí de vermelho, né? Uma cor assim mais quente. E essa cor se refere ao calor que é recebido nessa região, certo? Então, é uma zona que a gente chama de zona tropical ou intertropical, tá? Como a gente pode observar. Por que intertropical? Porque essa zona está localizada entre dois trópicos. Ao norte, o trópico de Câncer e ao sul, o trópico de Capricórnio, tá? E essa zona, ela recebe maior incidência de raios solares. Aqui a gente diz que esses raios, eles chegam de uma maneira perpendicular. E por isso é uma zona mais quente, certo? Acima dessa zona tropical e abaixo dessa zona tropical, nós temos na parte norte a zona temperada norte e na parte sul a zona temperada sul. Percebam que aqui a cor já é amarela. E essa cor amarela já é algo menos quente do que o vermelho, né? Do que essa cor da zona tropical. E isso quer dizer que são áreas que recebem calor, mas não tanto quanto na zona tropical, certo? Então essa zona temperada, ela está entre os trópicos e os círculos polares, né? Que já são essa parte aqui bem de cima e bem de baixo, né? Lá em cima, no hemisfério norte, nós temos, na parte norte do planeta, nós temos aí a zona polar ou glacial ártica, e no extremo sul, nós temos a zona polar ou glacial antártica, né? Então, as zonas climáticas existentes são essas: zona tropical ou intertropical, onde nós temos ali a linha do Equador, é a zona de mais incidência de raios solares, ou seja, é a zona mais quente.
A zona temperada é a que vai vir em seguida e que vai estar entre a zona tropical e as zonas polares, tá? E a zona polar, a de cima, do norte, a gente chama de glacial ártica e a do sul a gente chama de glacial antártica, certo? E por que essas zonas existem? Quais são os fatores que fazem com que a gente tenha determinada essa classificação? Então, nós temos aí que essas zonas existem por conta da forma do nosso planeta, né? Por conta da inclinação do eixo da Terra, a maneira como ele está inclinado e recebendo ali aqueles raios solares, e por conta do movimento de translação, que é o movimento que a gente faz aí, que o nosso planeta realiza ao redor do Sol. E para que vocês entendam mais esses fatores, né, que determinaram aí as nossas zonas climáticas, eu trouxe aqui para vocês esse vídeo, onde vocês conseguem enxergar melhor, principalmente quanto à forma do planeta e quanto ao eixo, né, a inclinação do eixo do planeta Terra. Então, aí na imagem, ó, vocês conseguem observar que esses raios solares, eles são recebidos eles são distribuídos, vamos dizer assim, de maneira diferente, né? Então, percebam que nós temos uma parte do planeta que recebe maior quantidade de raios solares. Essa parte é a zona climática que a gente chama de tropical ou intertropical. E nós temos uma distribuição desses raios solares diferente nas outras partes, né? Nas zonas temperadas e muito menos esses raios solares são obtidos nas zonas polares. Aqui também nós temos essa imagem onde a gente consegue observar aí bem essa incidência solar, tá? Então, percebam que essas setas, elas vão indicar aí a distribuição desses raios solares, né? Nós temos aí a linha do Equador, que está ao centro do nosso planeta Terra, e percebam que nós temos esse local onde nós recebemos esses raios solares em maior quantidade, tá? E é por isso que os países, né, que estão localizados nessa zona climática são países mais quentes, porque eles recebem maior a incidência dos raios solares. Olha o Brasil aí, né? Vocês estão percebendo que a América do Sul está passando aí agora, e percebam que o nosso país, ele é cortado tanto pela linha do Equador ao norte, quanto pelo Trópico de Capricórnio ao sul, né? Nós vivemos em um país que ele tem dimensões continentais, é um país bem grande, e por conta disso ele apresenta climas diferentes dentro do mesmo país, tá? E lembrando, zonas climáticas ou zonas térmicas é diferente, é um conceito diferente de clima, certo? E isso a gente pode observar aqui. Olha, nós temos em uma mesma zona, né? Por exemplo, nós temos a zona temperada norte, aí essa que está entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, olha aí, que está aparecendo agora a África, a parte ali de cima, certo? E aí vocês percebem que tem tanto um clima que é amarelo, que é o clima tropical desértico, quanto o laranja, né, que é outro já clima tropical de monção, e tem também o clima equatorial. Então, em uma mesma zona climática, você pode encontrar vários tipos de clima. Então, é por isso que são conceitos diferentes, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho mais, vamos apresentar as características da zona tropical, essa que recebe mais calor, que também pode ser chamada de zona intertropical. Essa zona tropical ou intertropical, ela está localizada entre os trópicos, né? Como a gente pôde observar, a gente consegue observar aí na imagem, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. É a região com maiores temperaturas do planeta.
ou seja, onde os raios solares atingem a superfície perpendicularmente. Então aqui nós temos nessa zona tropical, né, representada aqui na nossa imagem, nós temos as áreas mais quentes do nosso planeta, tá? E aí também é importante a gente frisar que nós temos essa linha do Equador, como eu falei para vocês, que corta a região norte do nosso país. Então nós sentimos muito esse calor no nosso país, certo? Então nós temos ali parte do nosso país inserido aí na zona tropical ou intertropical. E os climas típicos dessa zona, como a gente pode observar na nossa próxima cartela, são o equatorial, né? Clima equatorial, clima tropical, clima monsônico, semiárido e até mesmo desértico, tá? Então, dentro da zona térmica ou zona climática tropical, nós temos vários climas, como o equatorial, o tropical, o monsônico, o semiárido e o desértico, né? Então, o nosso clima, né, que a gente costuma dizer que é equatorial, que é quente, úmido, nós estamos aí inseridos nessa zona tropical ou intertropical, certo? Acima da zona tropical, nós temos a zona temperada norte e abaixo nós temos a zona temperada sul, certo? A zona temperada norte, ela vai ficar entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer. E aqui o destaque, gente, é que nessa zona tropical norte nós temos as 4 estações do ano bem definidas, né? Aquilo que a gente vê na TV da primavera bem florida, do outono com as folhas caindo, do inverno bem frio, do verão bem quente, é aí nessa zona temperada norte, tá? Nós temos aí essas 4 estações bem definidas. Na zona temperada sul é a que está entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E é importante a gente destacar que nós temos parte do nosso país dentro dessa zona temperada sul, certo? E essa zona temperada sul que as partes que estão dentro dessa zona temperada no nosso país é a região sul do nosso país, né? E o clima bem característico é o clima subtropical. E é importante a gente falar que nesse subtropical nós temos aquele calor intenso e o inverno intenso, né? Que é muito comum a gente observar isso no sul do país, né? Então a gente consegue observar na televisão, né? Quando a gente está assistindo os programas, os jornais e vem aquelas notícias sobre o tempo, a gente percebe que no sul do país tem determinada época do ano que está bem quente, né? Um calor assim muito forte, e tem determinada época do ano que também está bem frio, né? E são características aí do clima subtropical que está presente lá, que é algo diferente da nossa região, né? O nosso clima equatorial, que é sempre quente, né? Sempre úmido, nós não temos estações bem definidas. Nós costumamos dizer que na nossa região nós temos uma parte do ano que chove mais e uma parte do ano que chove menos, né? Mas a gente sabe que em determinado momento, determinadas épocas do ano, nesse momento em que chove menos, nós temos um calor intenso, né? Mas a diferença principal do nosso clima para os outros climas que existem no nosso país é a nossa umidade. Nós temos aqui muita umidade, né? E essa umidade principalmente existe por conta da floresta que está ao nosso redor, certo? Então a gente tem bastante umidade, e essa grande quantidade de umidade influencia também na distribuição das chuvas, e isso faz com que nosso clima equatorial, que nós falamos,
ele costuma ter essas características específicas, certo? Mas vamos voltar a falar aí sobre as características da zona temperada. Os raios solares atingem a região de forma inclinada, né? Diferente da maneira como atinge na zona tropical, que é perpendicular, e faz com que essa temperatura nessa zona temperada seja mais amena, ou seja, é calor, mas é um calor bem mais tranquilo do que aquele forte calor que existe nas zonas tropicais, certo? E aí é possível perceber as estações do ano bem definidas, como eu falei para vocês, principalmente nas zonas temperadas norte, aquela zona que está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, tá? Falamos da zona tropical, falamos da zona temperada, e no extremo norte e no extremo sul nós temos as zonas polares. As zonas polares, ao norte é a zona polar ártica e ao sul é a zona polar antártica, né? Também chamadas de zona glacial, apresenta menores temperaturas e menor incidência de raios solares. E percebam que na imagem, normalmente quando a gente vai apontar as zonas polares, elas estão representadas com a cor azul, certo? Por quê? Porque é uma cor mais fria, né? Essas cores que os mapas apresentam, eles podem estar dando dicas aí para vocês quanto à temperatura, certo? Então são as regiões mais frias do planeta, elas estão localizadas aí nas zonas polares, né? E aí, na nossa próxima cartela, nós temos aí que o inverno marca uma estação que em algumas regiões ficam até meses sem receber a luz do sol, né? É o famoso período que diz que são 6 meses de noite, a noite prolongada, né? Que eles ficam quase 6 meses como se fosse noite, no escuro, sem receber sol, né? Diferente do verão no polo oposto, quando os dias são mais prolongados, né? Então aí são essas características das zonas polares, que tem esse inverno muito forte, esse inverno rigoroso, porque a incidência de luz, a maneira como a luz do sol é recebida nessas regiões é bem menor, né? É distribuída bem menor do que nas regiões, nas zonas temperadas e nas zonas tropicais, né? E por conta disso, isso vai influenciar diretamente no clima que está lá, né? Então nós temos esse inverno rigoroso, onde pode ter noites prolongadas aí por 6 meses. Imagina ficar até 6 meses sem ver a luz do sol, né? Algo que o ser humano precisa se adaptar, e não só o ser humano, mas outros animais também. Por isso que existem animais específicos adaptados a essas regiões polares, né? Vegetação também, né? Vocês percebem que numa região polar, tanto a Ártica quanto a Antártica, vocês não vão encontrar árvores exuberantes, florestas exuberantes. Por quê? Por conta do clima, né? Por conta de todos esses fatores que são limitantes para a sobrevivência tanto de vegetais quanto dos animais, certo? E o nosso país dentro dessas zonas climáticas, né? Que é o que nós temos aí na nossa próxima cartela. A maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E uma parte do sul do país está situada na zona temperada sul, localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aí o destaque que nós damos a essa parte sul, como eu falei para vocês, é a questão do clima subtropical que existe no sul do nosso país. Então aquele clima onde nós temos um verão intenso, mas um inverno rigoroso também, um inverno que pode ter baixas temperaturas,
esse clima, ele ocorre naquela região, principalmente por estar em uma zona climática temperada, diferente da zona tropical, onde está a maior parte do nosso país, certo? E como desde o início da aula eu falei para vocês, não confundam zonas climáticas ou térmicas com climas, tá? Então vocês viram aí que o nosso planeta ele é dividido em zonas climáticas ou térmicas por conta do seu formato, por conta da inclinação do eixo do nosso planeta e por conta da incidência de luz solar nas regiões. Então, na região central, nós temos uma incidência mais forte de luz e é chamada de zona tropical ou intertropical. Intertropical por quê? Porque está entre o Trópico de Câncer, que é o trópico que está ao norte, e o Trópico de Capricórnio, que é o trópico que está ao sul. E aí, que recebe luz do sol, mas com menos incidência do que da zona tropical, nós temos as zonas temperadas, tá? A zona temperada ao norte está entre o Trópico de Câncer e a zona polar ártica, e a zona temperada ao sul está entre o Trópico de Capricórnio e a zona polar antártica. E qual é a dica que a professora dá para vocês? Gente, ali na linha do Equador nós temos latitude zero. Então, quanto menor a latitude, mais quente é o local. Quanto maior a latitude, perto dos polos, perto das zonas glaciais, que nós vamos ter a latitude máxima 90, ali próximo 70, 60, quanto maior a latitude for, menos quente será. A temperatura vai cair, tá? Então, uma dica aí que a professora dá para vocês, para que vocês consigam entender esse conceito de zona climática ou zona térmica. Vamos então agora conhecer um pouquinho sobre os tipos de clima, né? Os tipos de clima do mundo estão relacionados aos diferentes aspectos geográficos do planeta. A divisão desses tipos climáticos ocorre em especial com base nas zonas climáticas globais. Ocorre em especial com base. Não é a mesma coisa que a zona climática, tá? E possui características distintas de temperaturas e precipitação. Quando a gente fala em precipitação, a gente está falando em chuva. E aqui a gente consegue observar os tipos de clima que existem no nosso planeta. E aí é importante destacar também que em uma zona climática ou uma zona térmica, nós temos vários outros climas, né? Então, por exemplo, na zona tropical, né, onde que a gente pode observar aí cortada pela linha do Equador, nós temos o clima tropical, nós temos o clima equatorial, né? São climas aí presentes, o semiárido também está presente nessa zona tropical, o desértico, tá? Então é importante sempre destacar essa diferença, que clima é diferente de zona climática ou zona térmica. Certo? Vamos aí para o clima equatorial. O clima equatorial ocorre na faixa central do globo, portanto, ao longo da linha do Equador. É caracterizado pelas elevadas temperaturas e pelas chuvas volumosas. Registra elevada umidade do ar e baixa amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença de temperatura do dia e da noite, tá? O que quer dizer que no clima equatorial nós não temos uma temperatura que de dia é muito quente e à noite vai ser muito fria. Não, é uma baixa amplitude térmica. Já o clima tropical é o clima que ocorre na nossa próxima cartela. Nós temos aí o clima tropical que ocorre na faixa intermediária do globo, ou seja, abaixo do Trópico de Câncer e acima do Trópico de Capricórnio, e possui tipicamente duas estações bem definidas. Uma mais quente e úmida e a outra mais amena e seca, né? Suas principais variações são tropical de altitude, tropical semiárido e o subtropical, certo? Nós temos também um clima temperado. O clima temperado ocorre em médias latitudes, ou seja, acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio.
Em relação à presença de umidade, esse tipo de clima é classificado em continental e oceânico. Registra temperaturas amenas, chuvas recorrentes e uma clara divisão entre as estações do ano, né? Então aí são características deste clima. Temos ainda o clima subtropical, localizado na transição entre as faixas tropicais e temperadas do planeta, ou seja, nas regiões próximas aos trópicos de Câncer ao norte, né? E ao trópico de Capricórnio ao sul. Essas zonas são marcadas pela diminuta radiação solar. O que isso quer dizer? São regiões que vão receber menos luz do sol. E é por isso que apareceu aí diminuta radiação solar, certo? Então, no clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão, certo? Então tem aquelas tempestades de verão, né? Aquelas chuvas que são mais fortes durante o verão, e isso é uma característica deste tipo de clima. Temos também o clima que a gente chama de clima mediterrâneo, que ocorre em áreas pontuais de média latitude. Quando a gente fala assim média latitude, gente, lembrem da dica que eu falei para vocês, tá? Quanto menor a latitude, mais quente, quanto maior a latitude, mais frio, tá? Então, se eu estou falando em média latitude, a gente tem ali uma temperatura amena, certo? Então, o clima mediterrâneo ocorre em áreas pontuais de média latitude, com destaque para a faixa banhada pelo mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo ele vai estar ali presente nos continentes europeu, asiático e africano. Neste tipo de clima, registra-se verão quente e seco, bem como um inverno mais ameno e úmido, né? São aí as características do clima mediterrâneo. Temos ainda o clima polar. O clima polar ocorre em áreas nas proximidades do Círculo Polar Ártico, que é o que está localizado ao norte do planeta, e o do Círculo Polar Antártico, que é o que está localizado ao sul, em regiões de elevada altitude, né? É chamado de clima frio de montanha. Registra baixas temperaturas e recorrentes nevascas, que é aquela grande quantidade de neve, certo? Temos ainda o clima desértico, que é o que ocorre em áreas pontuais de média latitude, tanto na faixa temperada quanto na faixa tropical do globo. Essas zonas geográficas são marcadas pela baixa pluviosidade anual. Então, baixa pluviosidade quer dizer poucas chuvas, né, durante o ano. Registra uma baixa umidade, né? Se a gente está falando de deserto, a gente pensa logo em um clima mais seco, né? E aí uma alta amplitude térmica, o que quer dizer que nesse tipo de clima nós temos um dia muito quente e quando anoitece, à noite a temperatura cai muito. Então a gente tem uma grande amplitude térmica. E por fim nós temos aí o clima semiárido, que apresenta chuvas irregulares e escassas, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, né? Nós também temos esse clima semiárido presente. Certo? Essa foi a nossa aula.